O antigo chamado ainda ecoa na voz dos ancestrais. Uma canção que conduz ao retorno das raízes, onde encontro os que já se foram e honro os que partiram. O véu entre os mundos se faz em brumas, e dentro do círculo eu sinto saudade de histórias não vividas, de lugares não conhecidos, de um povo antepassado e saberes não esquecidos. Vejo o escuro, sinto vazio, a morte me convidando para honrar os ancestrais e celebrar o que passou. A herança dos deuses é um eterno mistério que flui nas veias pelo legado dos honrar os que antes foram e o caminho aos que virão. O véu entre os mundos se faz em brumas, e dentro do círculo eu sinto saudade de histórias não vividas, de lugares não conhecidos, de um povo antepassado e saberes não esquecidos. Noite fria, morte do Deus, a força do sol que enfraquece. É tempo de cumprir, tempo de finalizar, tempo de concluir. Vejo o escuro, sinto vazio, a morte me convidando para honrar os ancestrais e celebrar o que passou. A herança dos deuses é um eterno mistério que flui nas veias pelo legado dos antigos. Honrar os que antes foram e o caminho aos que virão. Olá! Como tu já viste na abertura do nosso vídeo, essa é uma dinâmica bem diferente do que tu estás habituada. Essa leitura está sendo feita na noite de Samhain, porque eu intuí, e como eu já estava nos remeleixos por aqui, eu decidi fazê-la. Ela vai ser feita com esse Lenormand simplesinho, que é o Lenormand com o qual eu tenho uma história com a minha ancestralidade. Ele já é velho, tá bem amarelado, é todo capenga, tem carta rasgada, tem carta trocada, mas porque aqui existe uma conexão poderosa. Era com um desse que a minha avó jogava carta para as mulheres. E foi com um desse que eu fui sendo alfabetizada. Então, assim, essa é uma leitura voltada à nossa ancestralidade, às mães que já partiram. Não sei o caso de vocês, mas no meu caso a minha mãe já partiu. E toda vez que o Samhain chega, a primeira comunicação que eu procuro com o outro lado, com certeza é com a energia dela, seja
por ela, seja pelas mensagens que os meus oráculos vão me trazer. Então, a intenção dessa leitura é uma leitura coletiva, de acolhimento, em cima do que as cartas, o Lenormand, pode nos trazer de quem já partiu. Então ela é uma leitura por partes, eu vou ter que embaralhar o baralho várias vezes, porque o Lenormand, diferente do tarô, ele é bem curtinho, né? Então a gente vai partir de 7 perguntas base, na verdade. Então vamos começar logo, eu espero que tu estejas num lugar confortável, tranquila, para poder acolher o que vier aqui. Eu sinto que vai ser uma leitura bem emocional, então estamos livres e sem culpas para poder liberar as nossas emoções, que seja de uma saudade saudável, de uma saudade bonita e ressignificada, e não aquela saudade que dói, ou que aperta, ou que machuca, tá? Então, esperando só as melhores coisas. Eu começo buscando no baralho qual foi o propósito dessas mães na nossa vida. Por mais que a gente possa intuir, né, que o propósito foi nos trazer ao mundo, foi nos educar. Olha, já pulou uma carta. Se pular alguma carta eu vou deixar, não tem problema. Eu chego a estar gelada. Que seja conexão. Então, de fato, a gente fala de um propósito amoroso, de um propósito de lealdade e fidelidade, principalmente à árvore. A gente fala de estrutura, a gente fala dessas raízes profundas que vão no solo, desse tronco forte que sustenta o corpo da árvore. E mais do que isso, né? Eu já tô vazando aqui, ó. A possibilidade de frutos que virão de nós. Então a gente fala, enquanto propósito, dessa conexão, porque a gente não tá falando aqui só sobre a maternagem, a gente não tá falando só sobre nos trazerem ao mundo, mas a gente também está falando aqui sobre uma conexão para além disso, porque a gente sabe que existem mães que não se conectam com os filhos, filhos que não se conectam com as mães, relações turbulentas, e é a missão de cada um, mas a egrégora que se forma em torno dessa gravação, dessa leitura que eu tô fazendo aqui hoje, se conecta nesse ponto de missão de alma mesmo, de conexão de alma. O que a gente tira como aprendizado na vida, pela vida dessas mães? O que a gente tira como aprendizado? O urso, a cegonha e os pássaros, a gente tira como aprendizado o quanto é importante a precaução, né? E quando eu falo de precaução aqui, a gente se preparar para as intempéries da vida como os ursos se preparam para hibernar no inverno, né? E também a gente fala muito sobre a defesa dos valores, a defesa dos nossos clãs. A gente também aprendeu muita criatividade, então com certeza as pessoas com quem eu falo aqui são pessoas proativas, são pessoas que lidam com suas situações de vida não só pela sabedoria que trazem consigo e pela estrutura familiar que tiveram, mas também a gente fala de situações aqui de real criatividade, sabe? De ter o requebrado, de ter o rebolado e para além disso, essa fertilidade, porque a gente fala aqui da cegonha com os pássaros, a gente está falando daquela fertilidade que acaba impactando o mundo ao seu redor, porque tem uma comunicação aqui. Quem tu transparece para as pessoas ao teu redor, no teu social. E essa transparência, esse movimento que tu trazes contigo, né, muda, faz barulho, sabe? É aquela coisa de deixa um impacto, deixa uma marca no mundo. Então parece que em vida houve muito estímulo a isso por parte dessas mães, né? De vai, bota a tua mensagem no mundo, faz o teu projeto nascer, faz as coisas acontecerem. Muito estímulo à criatividade, muita liberdade de ser quem se é. Eu me sinto muito acolhida por essa leitura, na verdade, porque a impressão que eu tenho é que eu me lembro de uma cena na cozinha, eu já vou chorar, que era habitual para mim. Eu fui insone desde muito cedo e eu escutava alguns programas na rádio que tinham alguns trechos de textos, quem viveu o Pijama Místico deve lembrar.
E eu gravava o Pijama Místico, e aí durante a madrugada insone, eu rodava aquela fita e vinha pausando e anotava no caderno as mensagens. E uma das primeiras coisas que eu fazia de manhã no outro dia, era quando a mãe tava ali na cozinha, na função do almoço, era pegar aquela mensagem que eu tinha lido e ler pra ela e dizer o quanto aquilo tinha melhorado meu dia. Então, eu já tava deixando minha mensagem no mundo, de alguma maneira. Pra minha mãe primeiro. E ela sempre me estimulou muito isso, porque ela adorava. Ai, deixa o teu caderno de mensagens aí, que eu vou anotar também. Às vezes ela nem anotava, mas ela estimulava isso, né? Assim como estimulava outras coisas, mas a imagem da cozinha me corre muito. E eu imagino que eu falei com pessoas que a mãe tava ali sempre no bastidor, sabe? Batendo palma, torcendo, querendo. Não te esquece disso. Leva contigo, porque esse tipo de saudade é saudade boa. E o que a gente ganha como aprendizado dessas mães quando elas partem? Lua com torre e a mulher. Parece que na partida, a dor da solidão, a dor da saudade, ela é de uma intensidade bem grande. A necessidade de isolamento, né? Essa torre me traz muito isso, porque a torre aqui no Lenormand vai falar desse isolamento, desse resguardo, desse lugar de eu não quero me manifestar, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém saiba do que eu tô passando, das dores que eu tenho sofrido, das noites que eu perco pensando nessa partida. Mas a gente tem essa mulher com todo esse poder, com toda essa criatividade que a gente já viu aqui na mesa, com toda essa fertilidade de projetos, porque quando a gente fala de fertilidade não é só sobre fertilidade de filhos, mas fertilidade de projetos que podem nascer, né, de ideias, de trabalhos, de, enfim, o projeto que tu tiveres. E parece que é o momento que tu realmente entra na arena. Até então era como se vivesse não a sombra da mãe, mas sempre naquela coisa do que eu quero mostrar, do que eu quero apresentar, e aqui é o momento que eu entendo que tu vê que ela tá saindo com um buquê de flores e uma bolsa na mão, né? Eu tô indo fazer minha jornada, eu tô indo pegar o meu rumo, depois dessa longa solidão. Então eu não sei aqui se eu tô falando com pessoas que ainda estão passando por essa longa noite, se eu tô falando com pessoas que já passaram por essa longa noite, mas a tua estrada te espera. E de certa forma, esse período de resguardo é importante para que a gente recorde. Eu gosto muito desse baralhinho velho, ele tem essa bandeira vermelha no topo da torre que me fala muito sobre os nossos propósitos, sobre tudo que há de grandioso na gente, que às vezes a gente esquece que tá ali. E que a gente precisa desse resguardo para lembrar. Então é eu lembrando de quem eu sou, e eu lembrando de tudo que existe em mim, de tudo que foi construído, como essa torre um dia se construiu, tudo que foi construído por essa maternagem que me coloca no mundo com uma capacidade incrível e absoluta de poder fazer minha jornada. A saudade permanece e ainda vai me assombrar por muitas noites. Mas a minha potência tá aqui, o meu movimento tá aqui. No fundo do maço ainda a gente tem o cavaleiro que também vai me falar sobre essa tomada de iniciativa. Então realmente assim, depois do teu resguardo eu brinco que o luto às vezes ele é uma gestação invertida, né? Tu não tá nascendo de novo, mas quando tu sai desse processo é como se novamente tu saísse do útero e tu estreasse novamente no mundo. Então no momento que tu venceres, ou se tu já venceu o teu luto, te permite essa estreia e bota essa boca no mundo. Como a gente pode usar o que a gente ganhou dessas mães? Desses aprendizados de vida e de morte? De fato. Cavaleiro com jardim e os caminhos. Então a gente realmente fala dessa tomada de atitude, dessa tomada de rumo, dessa escolha de caminhos que tem a ver com o que a gente deseja, da nossa construção social, de não se isolar, de não se colocar naquela torre, de se permitir estar no mundo, participar da vida, junto com os demais. E aí a gente pode falar de outros familiares, a gente pode falar de amigos, a gente pode falar de festa, mas celebrar a vida na sua integridade e assumir os nossos caminhos e assumir o nosso propósito com todo o desejo do mundo. Como é que nós somos vistas por essas mães que foram embora? Como elas nos veem hoje, depois dessa solidão toda? Eu não era pra ter me maquiado pra isso. O sol com a cegonha e o coração. Somos vistas como mulheres dotadas de uma grande consciência, como mulheres evoluídas,
como mulheres férteis e afetivas que têm muito para oferecer para nossa própria existência, para a existência das pessoas que nos circundam. A gente fala aqui realmente da busca de sonhos, de desejos, então é aquela coisa de eu acredito cegamente em ti, na tua capacidade, nas coisas que tu vais alcançar. E existe amor do outro lado, e existe também a saudade, né? A gente tem no coração aqui, a gente tem um cavaleiro de copas que vai trazer isso, sabe? De que essa saudade, ela tem dois lados, assim como a nossa mesa de leitura tem dois lados. Eu tô lendo pra ti, mas essa leitura tá cabendo pra mim também, né? E aí a gente tem a Dama de Copas também e o As de Ouros. Assim, ó, é um olhar como se a gente fosse assim, ó, as Kim Kardashian, sabe? Vai fazer a vida, vai alcançar os sonhos, é linda, maravilhosa, e mais o poço de afetividades que existe. Então, assim, é aquela coisa de eu combati o bom combate, olha o mulherão que eu larguei no mundo, sabe? Eu me lembro da vez que eu escutei da minha mãe que se ela tivesse outra vida, ela queria ser que nem eu. Gente, aquilo assim, ó, me arrebentou e me arrebenta ainda hoje. Do tanto que essa mulher acreditou no meu potencial. Mais do que eu. E acho que ela segue acreditando. E com essa leitura eu acredito que as mães que eu posso estar acolhendo aqui hoje tenham esse mesmo pensamento. Com essa tríade de sol, cegonha e coração. Se eu tivesse outra vida, eu queria ser que nem tu. Porque tem muito orgulho. E não é aquele orgulho negativo. É o orgulho de... Olha que coisa incrível que eu fiz. Olha a minha obra de arte, minha obra-prima. O que há para nos ser dito? O que há para nos ser dito? Que talvez a gente não saiba. Se eu fizer uma leitura como essa no que vem, uma nota mental, eu não vou me maquiar. Definitivamente. Mulher, tu podes ter tuas dúvidas, tu podes procrastinar, tu podes, às vezes, te sabotar nos teus projetos, tá? Tá tudo certo quando esse tipo de coisa acontecer. Mas entenda que, assim, o que te move, as coisas que te correm na cabeça, os sonhos que entram no teu coração, o que vem do teu coração, eles não são para ser abandonados e nem esquecidos. Não te ilude com as expectativas do mundo. Não te ilude com a crítica dos outros. Não te ilude com quem não constrói, tá? A tua única ilusão tem que ser teu sonho. E que seja um sonho que saia da ilusão para se tornar palpável, para se tornar concreto. Porque a gente tem aqui esses ratos me trazendo muito essa coisa da sabotagem, sabe? De eu dou um passo para frente, dou dois para trás, porque às vezes eu mesma caio nas minhas próprias ilusões, né? Então, assim, e essas ilusões, a gente vai falar aqui de ilusões negativas. Essas ilusões do eu não posso, do eu não consigo, do eu, sabe? Aquela coisa que eu sempre me arrasto para trás, eu me puxo para trás, negativo, tá? Então, assim, não procrastina, não te boicota, não te sabota. Acredita no que tu tá fazendo, com o pé na realidade, obviamente, né? De fazer o que tem que ser feito do jeito certo e adequado, dentro das tuas provisões, obviamente, né? Mas que tu estejas em movimento dentro do que é possível. Ah, eu quero morar nas Maldivas. Ok, vamos pegar um cofrinho e começar a guardar um dinheiro, né? Não fica só naquela coisa, ah, um dia eu vou morar nas Maldivas, quando eu ganhar no Totobola. Então, cara, para de botar bloqueio no caminho, né? E a crítica dos outros, aí eu vou te dizer o que a tua mãe deve ter te dito. Tu não é todo mundo. Então, quando esses ratinhos aí do auto-boicote, quando esses ratinhos da procrastinação, das críticas dos outros vierem tentar te abalar, tu não é todo mundo, tá, querida? Um conselho final pra gente encerrar essa leitura, antes que eu me desidrate, por gentileza. O Samhain é uma data que já mexe bastante comigo. Dia das Mães tá chegando, é outra data que mexe bastante comigo. Fazer uma leitura dessa, a canceriana não aguenta, né, gente? Porque não adianta. Por mais forte que a gente seja, o coração se amolece. Conselho, então. A cobra, os pássaros
e o Cavaleiro. Eu cheguei a escutar a voz da minha mãe aqui na minha cabeça. Ai, vocês estão sendo muito criticadas, pelo que me parece, assim, é uma coisa surreal. Quando eu era criança, eu sofri bastante gordofobia na escola, né, o bullying, o famoso bullying. E na minha casa isso nunca foi uma pauta de preocupação, né, porque a minha mãe sempre foi daquela opinião que não gostou, meu bem, olha pro outro lado. E aqui vem muito isso pra mim, sabe, essa cobra com esses pássaros, às vezes a palavra dos outros te ferindo, te machucando, muitas vezes a palavra dos outros sendo motivo pra tu recuares. E tu tem que atropelar essa gente toda, ó. Atropela com esse cavaleiro, atropela com teu ímpeto, com a tua vontade, com a tua luz. Não gasta o teu verbo onde tu não precisa gastar, sabe? É aquela coisa assim, ó, meu amor, eu vou gastar a minha rica energia desse cavaleiro, dessa iniciativa, cansando a minha beleza para te falar um desaforo. Eu vou cansar minha beleza fazendo o que eu desejo fazer, né? Então, foca nas coisas que tu vens projetando, foca nos sonhos que tu vens sonhando, nos teus desejos, nos projetos que tu já vens trabalhando, e o falador vai passar mal, sabe? Por que eu me lembrei tanto da minha mãe? A minha mãe, ela teve câncer de mama e ela teve que fazer uma mastectomia total em um dos lados. E na época eu fiquei preocupada, comprei um seio de silicone, terminar com essa bobagem pra vocês saírem leves daqui. Eu comprei um seio de silicone do tamanho do seio dela pra ela colocar dentro do sutiã, pra ela, né, caso ela se sentisse desconfortável e tal. Eu sempre tive aquela ideia da minha mãe muito... A minha mãe sempre foi muito certinha, ela não era muito da maquiagem, mas ela tava sempre muito bem arrumadinha, com seus brincos e coisa. Hoje mesmo ela ia me dar uma mijada daquelas. Então eu comprei a tal teta de silicone pra botar dentro do sutiã, porque eu não sabia se ela ia querer fazer reconstrução ou não, o que seria. Ela nunca usou a bendita teta, porque ela dizia que quem tem que olhar e gostar, olhava e gostava, né? No caso ali seria meu pai. E a teta nunca teve utilidade. E, gente, ela usava vestido bem decotado, teta sim, teta não, de boa, porque ela dizia, não gostou, olha pro outro lado. Então, assim, não gostou, não vem falar, olha pro outro lado, fala pro outro lado, ó, tô nem te ouvindo. Então, com essa pérola da teta de silicone, nós encerramos a nossa leitura. Tô muito feliz. Tô muito feliz. Para mim foi um alento e eu espero que para ti também tenha sido. Essa leitura vai entrar na noite do Dia das Mães e que seja de acolhimento para quem passou o Dia das Mães lembrando da sua mãe, para quem tem filhos, que tenha curtido com os filhos, quem tem vó-mãe, tia-mãe, amiga-mãe, que tenha curtido com essas pessoas e que seja um dia para ser feliz na memória, na saudade saudável dessas pessoas que a gente amou tanto quando estiveram conosco. Um beijo pra ti e até uma próxima leitura.